daquilo que Deus tem derramado sobre algumas pessoas. Mas será que se nós tivéssemos anunciado alguém de nome, renome, famoso, que às vezes a gente nem sabe se essa pessoa tem uma vida no altar, será que estaríamos só em 5 pessoas? Essa é uma grande verdade que hoje eu estava conversando com um irmão e falávamos exatamente sobre esse posicionamento que precisa ter testa de ferro para suportar até que o Senhor venha e faça uma grande transformação. Porque quem traz as almas para ouvir a palavra é o Senhor. Nós só convidamos e oramos. Mas eu creio que os irmãos têm orado e têm sentido a batalha, a peleja que tem sido nesses dias. Não é muito incomum num período aí de a cada semana você receber a notícia sobre situações que famílias estão enfrentando. Alguns pensando em desistir, outros pensando em trocar, outros completamente sem saber nem para onde vai. E, ao mesmo tempo, recebem o convite para ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Ayrton, é a palavra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre a palavra de Deus. Mas parece que o coração se tornou tão duro, que as pessoas investem muito em coisas, mas não querem pagar um preço pela sua família. Eu conversava com um irmão, dizendo para ele: irmão, eu não vou mudar aquilo que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque se nós quiséssemos criado com a nossa própria força, a gente fazia um movimento, trazia gente, fazia acontecer e a igreja cresce, a gente sabe disso. Principalmente se eu perder o temor ao Senhor. Se eu perder o temor ao Senhor, eu consigo manipular corações. E olha que eu me conheço como ser humano, o quanto eu sou bom de conversa. Então até quem me conhece fala assim: você é extremamente bom vendedor. Com poucas conversas eu consigo fazer que a pessoa sinta tranquilidade. Então você imagina se eu perder o temor ao Senhor. Aí você começa a criar milagres, você começa a criar profecias, você começa a criar fogo estranho. E infelizmente, no tempo que nós estamos vivendo, sem que haja esse recurso de obediência ao Senhor, provavelmente essa geração seria muito fácil enganada, muito fácil. Eu estava assistindo um vídeo a qual alguém estava, isso no Brasil, pregando lá no Brasil, e ele jogava óleo na barriga de uma moça, de várias moças, e ele ficava ali esfregando a barriga da moça, até que depois ele tirava uma pedra, mostrava: ó, arranquei uma pedra aqui, saiu uma pedra aqui dela. Só que você não precisa ser tão inteligente para ver quando a moça abriu o olho para ver se o cenário, se já tinha terminado. Assim, era muito nítido a armação. Mas com isso, você olhando assim, a igreja estava super lotada, pessoas ali em transe, né, e tal. E aí, com isso, a gente percebe que nós estamos numa peleja tão grande, e vamos falar sobre o que estamos vivendo dentro da nossa casa, da nossa família. O diabo tem investido com todas as forças, gastado todo o seu recurso para destruir a instituição primórdia da humanidade, que é a família. A família é um plano de Deus perfeito, a qual dela culmina todas as outras instituições. Todos nós aqui partimos de um projeto de família, alguns independente, talvez estruturados, bíblicas,
outras não. No meu caso, por exemplo, os meus pais não eram servos do Senhor. E tanto que na história da minha vida, segundo os relatos, porque eu vim conhecer a minha mãe, ver a foto dela pela primeira vez esse ano, né, que passou. Eu já estava com 40 e poucos anos, nunca tinha visto a foto da minha mãe. Não sabia nem como era assim, o rosto dela. Minha mãe morreu quando eu ainda era bebê. E segundo os relatos familiares, a morte da minha mãe, ela foi antecipada, entre aspas, por causa de uma traição do meu pai. Minha mãe tinha problemas de coração e quando ela deu à luz a minha vida, o médico a proibiu que ela não pegasse nem o filho no colo, muito menos qualquer outra coisa pesada. E ao chegar na casa dos meus pais, ela encontrou meu pai com a sua suposta amante. E revoltada, ela resolveu pegar uma lata de água para lavar a calçada. Quando ela pôs a lata nas costas, caiu morta, porque não deveria ter feito aquilo. Então, no decorrer da minha história, começa numa família completamente disfuncional. Não sei como é a sua. Porém, nós estamos vivendo a intensificação, está sendo maximizado essa situação contra a família. E nos assusta, por quê? Porque não é só lá fora, né? O divórcio não é um assunto apenas dos ímpios. A agressão física, emocional, né? Não é apenas histórias lá fora. Não é só os ímpios que estão nesse contexto. Mas nós estamos vendo isso entrando pelas portas da igreja. Nós estamos vendo acontecer com aqueles que deveriam estudar, examinar as Escrituras para conhecer a verdade contida no coração de Deus para o processo da família. Por quê? Porque se não houver o conhecer da palavra de Deus, se nós não entendermos qual é o projeto de Deus para a família, provavelmente vamos viver uma família aquém daquilo que Deus gostaria que vivêssemos. Observa, na Bíblia nós temos caso de homens que tomaram decisões sem consultar a Deus, apenas pelo calor da emoção, tanto do marido quanto da esposa. A se falar quando Sara precipita-se em ajudar a Deus a concretizar uma promessa na vida deles. Oferece ao seu marido a sua serva. E nós conhecemos a história que até hoje as nações estão sofrendo por essa decisão. Nós vamos lembrar da história de de Esaú e Jacó, seu irmão, né? O casal, homens e mulher de Deus, que tinha um contato direto com o Senhor. Mas o pai amava Esaú, a mãe amava Jacó. Uma família disfuncional no propósito do alinhamento gerou uma tragédia, né? Jacó engana o irmão, depois o irmão projeta no coração matar o seu próprio irmão. Deus intervém e não acontece, porém começa diante de um processo de uma tragédia. E hoje eu quero ler com você, se você puder abrir sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo de número 30, essa passagem tem subido ao meu coração há alguns dias, e nós queremos ler ela com você, e vamos meditar nessa palavra, para que Deus possa falar conosco nessa noite. Amém? Primeiro livro do Samuel, no capítulo 30, o versículo 1 diz o seguinte. Todos encontraram? Amém. Então vamos ler. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto
tinha dado sobre o sul e sobre Ziklag, e tinha ferido Ziklag e tinha posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens, com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficam atrás, onde os que ficaram atrás pararam, e seguiu Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco, 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia há 3 dias. Nós nos demos com ímpeto para a banda do sul, dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziklag. E disse Davi: poderias, de certo, guiar-me a essa tropa? E ele lhe disse: por Deus, me jura que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E versículo 16: e descendo o guiou, eis que estava espalhado sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Até aqui. Presta atenção nessa leitura que nós fizemos e nessa passagem, quanto é importante nós olharmos alguns detalhes. Ninguém nega a evidência e a autoridade que Davi tinha e a força que Davi recebeu ao ser ungido pelo profeta. Nós sabemos que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor passou a habitar com Davi a partir da unção. Ele teve o seu percurso para se tornar rei de Israel. E nessa trajetória entre a guerra entre Davi e Saul, o teu sogro, Davi se torna alguém fugitivo do próprio sogro, porque ele era rei daquela nação. O seu rei queria matá-lo, havia uma inveja, A inveja no coração dele contra o rei Davi. Porém, se nós observarmos a vida de Davi, em todas as vezes que ele se levantou para guerrear, houve sempre vitória ao seu favor. Davi, em uma das grandes batalhas que ele participou, ao voltar, o povo gritava, Foi a primeira vez que você vai entender que uma música
gerou no coração de alguém uma inveja implacável. E a música era essa: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Diz a Bíblia que o povo cantava e logo Saul se tornou inimigo mortal de Davi. Virou uma caçada, virou meio que uma procura contra a vida de Davi. Porém, o Senhor estava com Davi. Porém, o Senhor tinha uma promessa na vida de Davi. O Senhor tinha planos para a vida de Davi. E mesmo sendo um homem com as suas patentes de vitória na guerra, mesmo um homem que entrava e batia contra os inimigos e trazia os seus despojos, Davi agora vai enfrentar a pior guerra que se enfrenta, porque uma coisa eu aprendo com esse texto: tudo o que eu estou vivendo, eu vou ser testado no âmbito familiar. Porque, irmãos, uma coisa é fácil: eu chegar aqui, preparar o esboço da minha pregação, como diz o outro, passar um gelzinho no cabelo, me preparar para tal coisa. Mas outra coisa é quando o culto acaba e eu volto para minha casa. Na minha casa eu vou ter a prova dos 30, como diz lá no Brasil. É na minha casa que eu vou ser testado. É na minha casa que eu vou ter a oportunidade de colocar em prática se realmente eu estou de acordo com os princípios da palavra de Deus. É numa decisão, é numa palavra, é num gesto, é num silêncio, é num falar, é num entrar e num sair, é numa maneira de me posicionar, a qual a família, essa instituição tão divina, nos dará a oportunidade. Na família, principalmente nós, os casados, a partir da hora que o Senhor nos abençoa com o fruto que é os nossos filhos, nós englobamos basicamente quase que todas as profissões em um único lugar. A mãe, ela vira médica, automático. O filho está com febre e parece que ela já tem um raio-x, ela já vê, esse menino está meio moidinho, ela já tem o remédio certo, já vai no lugar certo, já resolve o problema. O filho chega da escola ou está pequeno, a mãe sabe que ele precisa do aconchego, ele precisa de um colo, ele acaba de bater o seu braço, o seu pé, machuca, a mãe dá 3 beijinhos, parece que é milagroso, o menino dá aquele sorriso e já volta a brincar. Não é verdade? De repente ele está chorando ali, a mãe chega, não, tchutchuquinho e tal, e 2 balançadinhos, acabou, resolveu tudo. Eu lembro de um acontecimento que aconteceu que marcou minha vida. Nós íamos sempre, junto com os irmãos, orar ali no Alexandra Palace. E numa dessas campanhas de oração que nós estávamos fazendo lá, estava muito escuro. E o Júnior, o meu mais velho, ele era menor do que o Rafael. Acho que ele tinha seus, talvez, 6 anos. E nós estávamos nós paramos ali, nos encontramos, e nós íamos passar entre algumas árvores. Então era muito, muito, muito escuro. E o irmão que estava conosco, o irmão Luiz, ele era dessa altura, mas é aqueles cara grande. Pensa num homem grande, assim. As costas do camarada era larga. E ele estava segurando na mão do Júnior. O Júnior com seus 6 anos. E quando nós chegamos para entrar no lugar escuro, o Júnior soltou a mão deles. Não, eu quero pegar na mão do meu pai, porque o meu pai me protege. A lógica é, melhor ficar com o irmão Luiz. O cara é muito maior do que meu pai, tem muito mais força, tinha muito mais possibilidade de o proteger. Mas na cabeça dele, por viver comigo, por sentir tranquilidade, segurar na mão do pai, mesmo o pai sendo baixinho, inferior no contexto de força, ele tinha essa segurança. Então, no contexto familiar, Deus nos dá a oportunidade de exercer todas essas funções ao mesmo tempo. Mas a família tem sido alvo violentamente atacada nesses dias. Não sei se você viu o comercial do Burger King que foi lançado agora, a qual várias crianças
se posicionando sobre famílias que estão sendo levantadas numa outra via que vai contra os princípios da palavra de Deus. Nós precisamos respeitar, com certeza, é direito de todos. Mas se queremos chamar família no contexto bíblico, ela tem padrões. A família é monogâmica. A família constituída ao coração de Deus se constitui entre um homem e uma mulher. Então, claro que hoje a sociedade tem chamado de família casais do mesmo sexo. Nós, como cidadão, devemos respeitar, mas como filhos de Deus, entendendo o propósito da família, não é para nós um padrão. Nós não reconhecemos no contexto bíblico uma família que foge dessa viés. E a família tem sido afrontada. Eu vi um debate, foi uma apresentação, eu não me lembro exatamente onde, que alguém do movimento LGBT diz com as palavras sem qualquer rodeio, diz o seguinte: o propósito do movimento LGBT, exatamente, a política nós não queremos mais ter a família tradicional. Essa pessoa foi assim, muito categórica. Ela disse: o propósito é destruir a família original segundo os padrões de Deus. E deixou bem claro. E nós temos dois opositores: os judeus e os cristãos. Eles são ameaça para nós. Eles são ameaça porque eles preservam a família tradicional. E nós queremos sim que isso acabe de uma vez por todas. Nós não queremos mais família. Então, e aí, observa a estrutura. Deixou muito claro o seguinte: nós não temos que pregar essa nossa ideologia de qualquer jeito. A pessoa deixou bem claro: nós temos alvo. E o alvo que nós vamos trabalhar, o alvo que nós vamos entrar é as escolas e os lugares aonde a criançada vai ouvir a nossa ideia. Nós precisamos colocar na cabeça das crianças que ela pode escolher se ela é homem, se ela é mulher ou se ela é outro. Ou ela pode escolher o que ela quer ser. E nós precisamos atacar com muita violência nessa área. Como diz ele, nós precisamos pegar enquanto estão pequenos. Em outras palavras, enquanto é uma folha em branco, nós começamos a escrever na tábua do coração deles. E isso se tornou algo extremamente sério para aqueles que entendem o que Deus tem reservado para a família. E Davi, naquela circunstância, enfrentou uma guerra. Quem veio contra a família de Davi? Os amalequitas. E os amalequitas eram a nação contra o povo de Israel. O povo filisteus e tal, eles eram opositores ao povo de Deus. Eles eram tão terríveis, eles eram tão macabros, que se você parar para observar, quando a Arca da Aliança estava sendo transitada de lugar, aquela carroça, aquele carro que estava levando a arca, no tentar, quase que a arca cai, um jovem coloca a mão, e ele é morto automático ali. Deus fulminou ele ali, porque era proibido ele colocar a mão, ele não tinha essa autorização de Deus. Mas os filisteus levaram a Arca da Aliança. Eles eram tão doidos, tão destinados a afrontar o Deus de Israel, que eles levaram a Arca da Aliança para com eles. E eles eram terríveis. Então imagina o nível de guerra que Davi está enfrentando agora. Ele volta de uma batalha, tinha encontrado lá um grupo de pessoas que a Bíblia diz que estavam mais para lá do que para cá, eram pessoas que estavam tristes, angustiados, desanimados, juntaram-se com Davi, e agora eles estão voltando. Mas quando eles olham para a cidade chamada Ziklag, aonde ele recebeu do rei Aquis, quando ele fez aliança com os amalequitas, com os filisteus, porque ele, fugindo de Saul,
fez aliança com os inimigos de Israel. Olha que coisa terrível. O homem que Deus ungiu para ser rei de Israel faz aliança com o povo que era inimigo de Israel. E parece que estava tudo bem. E Aquis olhou para Davi, viu que Davi era um cara justo, falou: não, toma uma cidade. Deu a cidade de Ziclague para ele. E ele foi constituir a estrutura da sua família na cidade do inimigo. O inimigo ofereceu para ele um lugar para o destruir. Irmãos, preste atenção. Satanás não se importa em investir algo que momentaneamente é bom para ver sua família, minha família destruída. Pode ter certeza disso. E na Inglaterra, durante esses quase 20 anos que eu estou na Inglaterra, irmã Keila, irmã Marta, eu tenho visto algo muito interessante. O diabo aumenta até o salário da hora, só para tirar a família da igreja. Você observa que os bons trabalhos aparecem em que horário? É nos horários de ir para o culto. E as pessoas dizem o seguinte: é melhor, eu dou um jeito uma vez tal, eu estou com o Senhor, estou amando ao Senhor e tal, e as pessoas vão se distanciando do propósito. E começa o quê? Ficar tranquilo no ambiente do inimigo. Por quê? Pastor, eu preciso estar na igreja para ser santo? Não, mas a igreja é um mandamento de Cristo. É na igreja que nós congregamos, é na igreja que nós nos fortalecemos, é na igreja que nós adoramos, é na igreja que nós temos a oportunidade de estarmos juntos. Ou seja, o melhor lugar para Davi estar com a sua família não era na terra dos filisteus, era na terra do povo de Israel. A família de Davi, vivendo num ambiente aonde o inimigo ofereceu, era para ser e dar errado, não tinha outro caminho. E o inimigo, irmãos, ele tem nesses dias oferecido para nós lugares aonde o conforto chega, mas o inimigo está de olho. E o inimigo, ele é astuto e ele não tem pressa. Ele vai amortecendo o coração. Ele vai dando os benefícios. Não, fica aqui a cidade fortificada, Ziclague, cidade murada, fortificada, tá bom. Fica tranquilo, Saul não vai conseguir te encontrar aqui. Fica aqui está protegido. Aqui nós somos inimigos, mas aqui nós estamos tranquilos. O diabo faz exatamente isso com as famílias, está fazendo isso com as famílias. Fica tranquilo. Fica de boa. Aqui não vai acontecer nada com você. E o diabo só de olho, pensando, quando ele menos esperar, eu dou um tiro. E a hora que eu der um tiro, é igual dar um tiro, como diz lá no Brasil. É dar um tiro num monte do pombal, né? Já mata 4, 5 de uma vez só. Porque o diabo, irmãos, não pensa você que ele quer destruir a nossa família só para ver o casal separado. Não é. O diabo, ele quer marcar os nossos filhos. O diabo quer marcar a próxima geração. O diabo quer destruir os sonhos e projetos que Deus tem, desde o dia que o pai e a mãe se coabitaram e o Senhor deu o privilégio da vida para nós. Irmãos, na traição do meu pai, o meu irmão mais velho morou 14 anos na rua. Meu irmão levou um tiro na boca, arrancou esse dente dele, a munição atravessou, veio parar na garganta. Quando eu fui visitar ele, meu irmão estava em coma. O meu irmão participou de situações. Por quê? Por causa de um pai que não estava alinhado. Por causa de um pai que não tinha temor ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor, porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor transitou na época que a minha mãe morreu. Eu fui levado para uma casa, e bem nesse tempo a minha tia, que era irmã do meu pai, estava se convertendo. Então eu fui levado para uma casa a qual a presença do Senhor estava chegando naquela casa, mas o meu irmão não teve esse privilégio. Meu irmão vivia na rua como morador de rua. Eu lembro que uma vez eu encontrei meu irmão, depois de muitos anos, meu irmão estava fédido, literalmente todo sujo. Sabe aquela pele suja? Tudo sujo, meu irmão. Por causa de quem? Porque o diabo deu ao meu pai a Ziclague dele,
E meu pai foi morar naquela cidade tranquilamente, e quando ele menos percebeu, lá estava o desastre. Até hoje, o meu irmão não conseguiu se levantar. Nesses últimos dias que nós tivemos no Brasil, ele chegou em mim, meu filho mais novo, ele diz aqui, o tio usa cocaína desde os 16 anos de idade e eu não consigo parar. Eu sou usuário de cocaína. Meu irmão já teve situações de pegar o seu salário e entrar numa casa de jogatina e passar 3, 4 dias jogando e sair de lá sem nenhum centavo e deixar os filhos e a mulher sem dinheiro para comer. Várias vezes isso aconteceu. Mas observa, não estou tirando a responsabilidade dele, mas tem um histórico atrás. Meu irmão, ele passou a ser vítima de uma história de fora de contexto da Bíblia, e o diabo aproveitou essa situação para destruir e marcar a vida dele. E da última vez que eu encontrei, ele disse, o meu filho mais novo, eu também já não consigo mais controlar, o menino está com a cabeça virada. E outras situações. Então observa que os filisteus estavam, de certa forma, oferecendo para Davi uma momenta paz. Mas não era a realidade. Porque mais cedo ou mais tarde, eles iriam dar contra a vida de Davi. Então, quando você conversa com os casais hoje, com os homens, mulheres, os jovens e tudo, que você começa a falar para eles o seguinte, escute, Deus quer que você pague um preço para ter uma vida agradável ao Senhor. Não querem pagar. Não é hoje a moda, eu vou ficar para ver se dá certo, se não der certo eu separo. Hoje, uma jovem, um jovem, quando chega numa certa idade, já estão marcados na sua alma. Trocas de parceiro que perdem a conta. E quando tentam constituir uma família, já tem resíduo de histórias para trás. Namorados que foram agressivos, namorado que foi... Aí quando olha para aquele que está no momento agora, começa a fazer comparações. E não consegue nunca ser feliz. Lembra da mulher samaritana? Jesus olhou para ela e disse assim, vai buscar o seu marido, chama o seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Que Jesus falou para ela, falaste bem, tivesse 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Uma mulher marcada por trajetória de trocar de marido em marido e nunca ter encontrado o significado real da palavra família e da palavra vida, até que Jesus entrou na vida dela. Então nós estamos vivendo numa época que Davi chegou, talvez antes de receber a notícia ou ver os resíduos e a fumaça do fogo que estava sobre a cidade. Quem sabe Davi estava voltando todo pomposo. Vencemos mais uma batalha. Olha aí, chegamos lá, arrebentamos tudo. E Davi talvez olhava para si e dizia, cara, eu sou o cara mesmo. Todo lugar que eu chego, eu boto para quebrar e o inimigo vem debaixo dos meus pés. De repente, esse homem cheio de patente de guerra, de vencedor de guerra, agora vai enfrentar a pior guerra da sua vida. Quando ele olha para a cidade já não é mais a mesma. Quando ele olha para o seu arraial, o que resta, queimada e cheiro de fumaça. O fumo do fogo ainda estava talvez ali na penumbra daquele ar. E Davi então começa com seus olhos, imagino eu, a procurar em volta, cadê a minha família? Já não estava mais lá. O inimigo já tinha levado embora a família de Davi. Valente na guerra, valente na batalha, no campo da guerra, mas no contexto da família não conseguiu a protegê-la. E muitas das vezes nós fazemos isso. Somos um gigante quando se trata de trabalho, de coisas fora de casa, de visitar um amigo, de suportar alguém, mas às vezes um gato doente, sem pelo, quando voltamos para casa. Casa destruída, família destruída. E o que acontece? Quando nós lemos o versículo 16, quando Davi então percebe-se que nessa batalha ele já tinha perdido, ele corre para Deus. Por quê? Porque, irmãos, só Deus pode restituir a nossa casa. Não é pela força do braço.
A esposa nunca vai ter um marido que ela deseja se ela não gerar ele em oração. O esposo nunca vai ter a esposa que deseja se ela não for gerada na oração. Se os filhos não forem frutos do seu joelho. Dobrar o teu joelho pela madrugada ou qualquer horário e dizer: Senhor, eu vou pagar um preço pelos meus filhos. Porque o inimigo não para. O inimigo está à espreita. O inimigo quer trajetar, quer criar uma história da nossa vida, que somos casados, e para aqueles que estão solteiros, caminhando para constituir a sua família, o diabo quer antecipar e quer marcar a história. Ele quer marcar a história. Quantos casamentos, à beira do casamento, a traição entra no meio do assunto. Nós fomos falar com uma moça que ela não conseguia perdoar o marido, né? Por quê? Porque acho que não sei se foi antes assim, na festa do casamento entrou uma história de traição. E essa moça não conseguia perdoar. Ou seja, o diabo entrou na Ziklag dela e marcou com fogo e deixou ali um sinal de desastre. Mas observa que o inimigo ele é tão miserável que não só roubam a nossa casa, não só destrói a nossa família, não só bota fogo na nossa casa, como volta para o seu ambiente e faz festa. Quando Davi chegou, o que estava fazendo? Toda a terra comendo, bebendo e dançando. O que é isso, se não é sinal de quem está satisfeito pela obra que causou? Tem muito demônio fazendo festa por famílias destruídas. Tem muito demônio fazendo festa quando vê a mulher dormir virada de costas para o marido há uma semana. Tem muito demônio fazendo banquete enquanto a mulher dorme no quarto, o marido dorme na sala. O diabo dá risada, porque ele sabe que se permanecer assim, mais cedo ou mais tarde alguém vai pagar por isso. Não só o casal, mas os filhos pagam, sofrem, porque as marcas ficam lá. E estavam fazendo o quê? Dançando, se alegrando, dizendo: olha para você ver. Lembra lá do rapaz israelita lá, do Davi, aquele cara lá que todo mundo diz que bota para ferver, bota os inimigos tudo para correr e entra na cidade e toma tudo. Ele não é o bambambam. Olha aqui, a mulher dele aqui, ó, as filhas dele que está tudo aqui com a gente agora. Acabou o Davi, acabou a história dele. Agora, como diz o outro, bota vinho e pagode na caixa de som, vamos dançar. Está tudo certo, acabamos com a história dele. Enquanto ele estava ocupado com o campo de guerra lá, o diabo foi devagarzinho e levou tudo que era seu. Mas Davi nos ensina uma coisa: se você entender quem é o dono da família e você recorrer a ele, ainda que o diabo já levou cativo os seus, Deus dará de volta. E o Senhor diz para Davi: tudo o que eles roubaram, você vai e vai trazer de volta. Mas, irmãos, foi de graça? Davi chegou do nada lá? Não. Davi encontrou um camarada que foi e relatou o seguinte: olha, nós entramos aí, botamos para quebrar, entramos em Ziklag e pagamos lá com fogo. O cara relatou para Davi o que tinha feito com a família de Davi. Você acha que a vontade de Davi tinha era arrancar uma espada e falar: eu vou cortar esse camarada no meio? Davi teve que pagar um preço. Qual o preço? Teve que dar pão, teve que dar água e teve que dar vinho para o camarada para fazer o cara ficar de pé. O que eu quero que você entenda com isso? O que o Senhor ministrou no meu coração? Não tem vitória na família se não tiver um preço pago. Pastor, qual é a certeza do que você está falando? Essas cadeiras vazias. Isso aqui para mim revela tudo o que nós estamos falando. Famílias estão sendo destruídas, famílias estão vivendo há tempos e há tempos dentro da igreja, sendo destruída, massacrada, mulheres desposicionadas, homens desposicionados, filhos desposicionados, mas não conseguem romper
e vir buscar a presença de Deus. Não consegue, porque não quer pagar o preço. Aí, sabe, quem não quer pagar o preço, quer apenas comprar coisas novas. E é por isso que está essa troca de casamento. Crentes que já estão no terceiro, quarto casamento, servindo ao Senhor dentro da casa de Deus. Crentes que estão hoje compartilhando o mesmo culto, mas com a outra mulher e a ex sentada, ou vice-versa. Virou comum isso, irmãos. Que coisa lamentável, que triste, que vergonha. O apóstolo, irmão, sabe uma coisa que eu faço, uma pergunta para o meu coração? Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, dando uma passeada na nossa casa e na nossa igreja, qual seria a carta que ele escreveria para nós? O apóstolo Paulo chegou a dizer assim: tem coisa que vocês fazem que não dá nem para falar. Chegou um ponto tão lamentável que ele disse o seguinte: nem o ímpio consegue fazer a bagunça que vocês estão fazendo. Sabe, Jesus está nos trazendo, irmãos, eu posso pregar só para minha esposa e talvez ela vá embora, eu prego só para as cadeiras, mas eu não vou arredar o pé até Deus trazer famílias que querem ser restituídas por Deus. O Senhor essa semana falou comigo, está orando de madrugada, está buscando, está fazendo, mas vai continuar a orar mais. Começa a orar todo dia, meio-dia, pelas famílias. Irmãos, não é fácil não. Não é fácil, porque eu ando no meio de igreja há muito tempo. E você chegar num culto igual esse, qual você paga para ter esse lugar aqui, irmãos, hoje foi uma correria, aquela van ali parece que ela ia pegar fogo, e corre daqui, corre dali para chegar aqui no culto, para poder preparar o coração, porque eu creio que Deus vai fazer uma coisa na nossa vida. Vai fazer, irmãos. Amém. Porque o Senhor fez na minha, o Senhor fez no meu casamento, o Senhor fez na minha história. Então eu não posso desistir. Nós vamos ficar aqui sozinhos, mas não vai faltar pão aqui. Não sou o melhor pregador, não tenho todo o conhecimento que muita gente tem, admiro quem tem, mas uma coisa eu quero ter. E eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor for tirar a tua presença da minha vida, o Senhor pode matar, porque eu não quero mais viver. Se não for para o Senhor viver dentro do meu coração, se não for para a minha vida, a minha casa, a minha família ser propriedade exclusiva do Senhor, eu não quero viver. E não estou brincando. Deus pode fazer a hora que Ele quiser. Aproveita, deixa aí do Covid e manda embora. Se for para viver sem a presença de Deus, se for para viver sem a palavra de Deus, se for para viver uma vida a qual a minha esposa, os meus filhos não me reconheçam como um homem de Deus, não quero mais. Ela merece coisa melhor. Não, eu não aceito ser um pai meia boca. Posso até não ser um pai que brinca tanto quanto o Rafael gostaria, posso até não ser um pai que talvez faz tudo que ele gostaria, mas uma coisa eu quero deixar no coração desse menino e nos meus filhos: o meu pai era um homem de Deus. O meu pai temia ao Senhor. Meu pai tinha temor a Deus. E eu, irmãos, eu quero aplicar isso muito sério aqui nessa igreja enquanto ela estiver com a porta aberta. Porque ela não é minha, a igreja não é minha, não sou eu que vou pagar as contas daqui, não sou eu que vou fazer força para a igreja ficar aberta. Se Deus quer essa porta aberta, Ele providencia tudo. Senão nós fecha a porta e cada um vai para sua casa. Não tem problema com isso, vamos, não tem. Não preciso de prédio para adorar a Deus, eu posso adorar na rua, juntar com mais 2 aí no meio da rua e pregar o evangelho. Não tem problema com isso. Irmãos, eu estou curado disso, isso aí estou tranquilo. Mas se entrar naquelas portas, uma família vai ouvir a palavra de Deus. Falei com o irmão hoje. Irmão, preste atenção. Exterior é fácil demais. Pensa no negócio, é você fingir que você é alguma coisa. É fácil, sim ou não? Você se veste, né? Se eu quiser parecer com um médico, eu vou ali e compro uma roupa aqui não, que no Brasil que usa, né? Compro uma calça branca, um sapato branco, uma roupa branca, e se puder faz até um crachazinho falso e sai andando na rua, e tudo de branco, as pessoas é um médico. Ninguém vai falar que não é médico. Mas e na hora de operar eu consigo? Não.
Então eu não quero parecer com crente. Eu não quero ser pastor de igreja. Eu não quero apenas ser chamado de pastor. Não, eu quero ser chamado de filho de Deus e eu quero que Deus me conheça. Amém. Eu quero que o Senhor conheça você. Eu quero que quando a pastora Mariana se levantar, o céu diga, sei quem é. E o diabo também. Quando a Marta se levantar para sair pelas ruas de Londres, o inferno e o céu diga, eu sei quem ela é. É uma jovem cheia do Espírito Santo, teme ao Senhor, desvia do mal, não senta na roda dos escarnecedores e não vai morar em Ziklag. É isso que nós queremos, irmãos. E você vai me ajudar, e eu vou te ajudar. É juntos, sozinho nós não conseguimos. É você chegando e dizendo, pastor, o senhor fez um negócio ali que deu certo. Não, pai, faz mais não. E eu falando, sim, obrigado, minha filha. Obrigado por você ter me alertado. Eu não vi, sem querer eu fiz, falei uma coisa que não deveria. Me perdoa, não vou fazer mais. Falei por irmão hoje, né, conversando com uma pessoa, conversando com uma pessoa, eu falei assim, ninguém que comete o mesmo pecado consciente 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ama a Deus. Não me venha com essa história. Mas eu amo Deus tanto, 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 mas não sai da pornografia. Eu amo Deus tanto, 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 mas não sai do adultério. Eu amo Deus tanto, 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 mas não sai da fornicação. Consciente, sabe que é pecado, mas não consegue largar. Não me diga que você ama Deus. Precisa ter um coração reconhecedor como Davi. Ganhei batalhas, fiz o que tinha que fazer, fiz tanta coisa. Mas Deus, levar a minha família, me ajude. Deixa eu ir atrás para buscar de volta. Eu não quero uma outra família. Eu quero a minha. E o Senhor levantou Davi, deu vitória na mão dele e disse, pode ir. Agora eu vi que você está reconhecendo o que é importante para mim. Vai atrás. Você não vai trazer pela metade, não. Você vai trazer tudo que eles roubaram. Irmão, chegou um tempo de nós sermos provados no fogo. Escute o que eu estou te dizendo. Chegou o tempo de nós começarmos a ser chamados nas escolas, porque os nossos filhos se posicionarão contra o movimento que está chegando. Chegou o tempo dos juízes nos colocar sentados diante das cadeiras e dizer, e aí, vai continuar com essa mesma ladainha de pregar que família é o plano primordial de Deus e que tem um projeto, ou quer ir para a cadeia? Chegou o tempo, acabou o tempo de brincadeira. Eu não sei se você está entendendo isso nesses dias. A volta de Jesus está acelerada. O levante do anticristo está mais próximo do que a igreja pensa. A igreja está dormindo, preocupada com dinheiro, preocupada com mais um carro, preocupado com mais uma casa, preocupado com mais isso e mais aquilo. A igreja deveria estar de joelho, de rosto no chão, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque o anticristo está já com a sua política pronta. Os comícios, não sei como fala lá na Espanha, mas quando você vai ser candidato a presidente, você faz aqueles comícios, né, que você vai falar quem você vai ser se você ganhar. O anticristo já está fazendo isso. Está dizendo para todo mundo, ó, não vai ter mais problema, racismo e não sei o que. Não estou dizendo que isso é bom, tá? Mas eu vou resolver todos os problemas. Todos. É o manifesto, né? O anticristo já levantou a bandeira dele. Já diz, ó, é reprimido. Está reprimido porque você tem outras orientações. Fica tranquilo. A partir de agora todo mundo. Franca tem termino nesse minuto. Franca, na minha cidade de 350 mil habitantes, 400 mil habitantes no máximo. Lá tem uma empresa chamada Casa do Mecânico. Preste atenção, se o que eu estou falando não faz sentido. Casa do Mecânico. Quando você fala de mecânico, você lembra de um cara cheio de graxa, né? Lá no Brasil, com aquela camisola aberta, e com a cara de mecânico, cabra, tipo assim, cabra viril, um homem viril. A Casa do Mecânico está fazendo uma passeata gay na cidade de Franca. E o logo da Casa do Mecânico de Franca agora é sobre você ter a possibilidade de ter uma família fundamentada fora dos princípios da palavra de Deus. Se isso não é demonstração que Jesus está voltando, irmão, o que mais nós precisamos?
um neon escrito no céu dizendo: ei, alerta, viu? Porque está tudo certo para eu voltar. Então você que está aqui essa noite, volte para sua casa, medite nessa palavra, guarda essa palavra no teu coração. Aos casados, né? Conversa com o seu cônjuge, fala: hoje ouvimos uma palavra e queria ler com você isso aqui, vamos meditar nessa palavra, vamos ler aqui o capítulo 30, vamos meditar aqui nesse processo todo que aconteceu com a vida de Davi. Irmãos, ou nós nos preparamos agora, ou nós vamos ver a nossa família ser arrebatada pelo diabo. E isso se tornou tão sério, que quando você dobra o teu joelho para orar em favor da família, em favor dos jovens, em favor das crianças, dos adolescentes, eu não sei você, mas você já sente o peso sobre as suas costas. É peso, irmãos. Não é brincadeira, não. Quando você dobra o joelho para orar, diz: Senhor, eu quero orar pelas famílias da igreja. Irmãos, é briga da pesada. Quem tem, como diz o Espírito Santo, né? Quem tem ouvido, ouça. E quem tem o discernimento, discerna esse tempo. Porque a Bíblia diz que era para nós discernirmos o tempo que estamos vivendo. Porque estamos vendo se cumprir a estrutura da palavra de Deus. Coloca-se de pé. Eu quero fazer uma oração rápida pela sua família, pela sua vida, e apresentar diante do Senhor nessa noite. Papaizinho querido, nós ouvimos a tua palavra. O Senhor falou muito no meu coração que o ministério mais importante, quando decidimos construir uma família, ter um matrimônio, o ministério mais importante da nossa vida é a nossa casa, é o nosso casamento. Por isso nós queremos aprender com o Senhor, com a sua palavra, como fazer, como agir, como nos posicionar, como sermos, ó Pai, sérios no concernente à estrutura da família. Aos solteiros que estão se preparando para casar, ou tem projeto de construir uma família, de ter seu casamento, como começar certo? Como ter um namoro santo? Como ter um noivado santo? Como ter até o dia que receberão autorização no céu e na terra para ser maridos e mulheres? Como ser, Senhor? Se o mundo está completamente desacertado, os casamentos já não começam mais debaixo do princípio da oração, mas começam apenas pelo calor do corpo, coisas momentâneas, que o Senhor constituiu e santificou, mas para o propósito, dentro do propósito. Os nossos jovens já não conseguem mais suportar o tempo, já não conseguem esperar mais, já não conseguem orar mais, já não querem mais consagrar a vida. Jovens que antes dos seus 18 anos já conheceram inúmeros parceiros. Como constituir uma família santa? Como ensinar aos nossos filhos os valores? Como ensinar, Senhor meu Pai, para os nossos filhos que precisam colocar o coração no altar de Deus? Jovens que não terão vergonha da pureza, porque o mundo zomba quando o jovem diz que é puro. Em vez de ser aclamado, em vez de ser exemplo, se torna motivo de chacota quando comenta que ainda é puro, sendo que a pureza de um jovem agrada o teu coração de maneira sobrenatural. Senhor, lava, Senhor, as nossas vestes com o teu sangue, purifica-nos, ó Deus, faz de nós, ó Pai, segundo o desejo do teu coração, que nossa casa seja uma casa onde a lâmpada do teu Espírito permaneça acesa. Senhor, que dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, da nossa família, ó Pai, que todas as áreas da nossa vida sejam aliadas, Senhor meu Pai, com a tua palavra, alinhadas, Senhor, ó Deus, com os teus mandamentos. A nossa vida financeira, os nossos projetos financeiros, nossos projetos sentimentais, ó Deus, projeto da família, papai, passe pelo crivo da tua palavra,
que tudo seja, Senhor, para a glória do Teu nome. E assim nós abençoamos as famílias, ó Deus. Aqueles que receberam o convite, mas não conseguiram vencer, porque foram abatidos. Estão como aqueles 200 que não conseguiram ir atrás, porque tinha 600 homens com Davi, mas apenas 400 foram em busca do que se havia perdido. 200 ficaram para trás, estavam cansados. Quantas famílias estão como esses 200? Já não tem mais esperança, já não tem mais vigor para orar, já não tem mais vigor para restaurar, já não tem mais vigor para colocar a palavra sobre a mesa, para meditar entre família, já não tem mais gozo do Espírito Santo. Mas faça de nós como aqueles que foram com Davi, em busca daquilo que o diabo roubou da nossa família. Pai, nós declaramos que tudo aquilo que os nossos familiares gastaram na prostituição, no adultério, na bebida, nas drogas, nós entramos, ó Pai, no território ali onde os inimigos estão dançando e comendo com os despojos que a nossa família gastou. Aquilo que o meu pai gastou, Senhor, meu Pai, em coisas que não deveria. Aquilo, Senhor, meu Pai, que foi roubado da minha família, eu chamo de volta. Eu tomo da mão do diabo pelo poder da Tua palavra. Se o diabo tirou e roubou algo da nossa vida, ele vai ter que devolver, em nome de Jesus. E a nossa casa será uma casa de vitória. A nossa casa será como a casa de Obed-edom, quando a arca da aliança estava lá. A Bíblia diz que não só a casa dele, mas todo ao redor da sua família foi abençoado. A nossa casa será o lugar da habitação da arca da aliança. E nós te adoraremos para todo sempre. Não faltará o vinho, não faltará o azeite e não faltará o fogo dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Amém e amém.